Oi, queridos. Estamos de volta, abordando necessidades fundamentais para a vida das crianças. Hoje, nós vamos iniciar a abordagem da segunda necessidade, segurança. Isso que a palavra de Deus, observe o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Efésios, capítulo 5, de 15 a 17, diz assim: portanto, vejam com prudência como vocês andam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus, são dias difíceis. Pelo que não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. E em Efésios 6:4 ele diz assim: vós pais, veja que o foco está, vós pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas criem-nos na palavra, nos ensinos e na instrução e nos conselhos do Senhor. Muito bem. Nós vivemos um tempo onde os valores estão sendo questionados e a ilusão que os pais têm é que podem dar tudo aos seus filhos. Eles precisam receber tudo o que querem para serem felizes. Então eles dão tudo, isso é uma ilusão. Quando a grande verdade, que ali a palavra de Deus nos chama, sejam prudentes. Então, na verdade, os pais transmitem aos filhos o que os filhos realmente querem, um ambiente, um clima de amor. Porque existem pais que são extremamente protetores, acham que a proteção extrema, o controle, é tão importante, é o que vai definir os filhos, assim como outros pais extremamente, totalmente permissivos. E nenhum desses dois tipos transmite segurança aos seus filhos. Os pais superprotetores, eles deixam a personalidade do filho anêmica, como uma planta nova que nasce na sombra de uma árvore, ou seja, ela não se desenvolve. Enquanto os permissivos demais não fazem restrições claras, não colocam limites claros, e assim os filhos ficam inseguros. E é importante que nós tenhamos a ideia, a noção de que há dois tipos de liberdade. O falso, em que a pessoa pode fazer tudo o que ela quiser, e o verdadeiro. Veja bem, isso foi dito por Charles Kingsley. O verdadeiro, onde a criança tem liberdade para fazer, ou a pessoa tem liberdade para fazer o que deve fazer, não o que quer fazer. São coisas bem distintas. E é aqui que nós precisamos ensinar os nossos filhos, para que eles façam aquilo que eles devem fazer, e eles saberão viver com sabedoria, viverão com sabedoria a sua vida. E aí elas crescerão com segurança, porque esta é uma necessidade íntima de cada criança. Vejamos algumas condições que criam a insegurança na criança. O que cria insegurança? Situações da vida que criam insegurança na criança. Primeiro, lembra que a palavra de Deus fala que nós devemos ser prudentes? Vemos como nós andamos? Primeiro fator de insegurança é conflito entre pai e mãe. Os conflitos entre os pais. Tensão no lar. A criança percebe quando há tensão no lar. E um dos grandes medos das crianças é de que o lar se desfaça, que os pais se separem. Daí é importante sermos prudentes, não sermos tolos, mas
amados, deixarmos a filosofia que rege a sociedade de lado para colocarmos a nossa vida na palavra e no amor de Cristo. Os pais precisam aprender a resolver as diferenças em amor e compreensão, isto é, aprenderem a consertar seus relacionamentos, aprenderem a se perdoar, aprenderem a irem um ao encontro do outro, aprenderem a fazer a paz, estabelecer a paz dentro do lar. E a criança, então, ela observa essa atitude dos pais, isso gera uma segurança e a levará a enfrentar a vida mais à frente com sucesso. Ao observar o amor dos pais, o amor entre os pais, após uma desavença, após uma discussão, e essa restauração de relacionamento, a criança cresce e ela aprende também a lidar com conflitos na sua própria vida. A segunda condição que cria insegurança é mobilidade. Muitas mudanças, mudança daqui para lá, de cá para lá, não proporcionam tempo para que a criança faça amizades consistentes e permanentes. Por isso é importante, na medida do possível, eu sei que cada um tem as suas limitações, a permanência na mesma casa, às vezes no mesmo bairro, com os mesmos amigos, se forem realmente amigos. Veja bem, temos amigos e amigos. Quando falamos amigos, são amigos verdadeiros. Isso acontecendo por anos gera segurança, certo? Porque mudar de bairro, mudar toda hora, isso gera dificuldade para a criança, mexe com as suas emoções. Nova escola, novo ambiente caseiro, etc, etc, etc. Terceira condição de insegurança da criança, falta de disciplina adequada. Ou seja, quando os pais estão de bom humor, está tudo alegre, então eles são permissivos. Olha, filha, vai, aproveita a vida. Quando os pais estão aborrecidos, então ela se torna alvo de agressões, ela é agredida. Ela vem pedir alguma coisa, vai para lá, filha, eu não quero saber, agora não, depois. Você não vê que eu não tô aguentando, que eu estou chateado? Para. E ela então volta as costas. Então ela nunca sabe, em determinadas situações, como é que o pai e a mãe estão. Então, uma estabilidade emocional. E isso leva a uma disciplina adequada. Para que ela se sinta segura, a criança precisa aprender que existem regras na vida e certas regras precisam ser cumpridas. Porque as crianças mais inseguras geralmente provêm de lares, de famílias onde não existem regras de comportamento estabelecidas. Veja bem, são estabelecidas, são coisas combinadas em família, são coisas colocadas em família. E aí, por outro lado, quando há uma rigidez muito forte, também elas se encolhem. Alguns adolescentes reclamam que os pais não os amam suficientemente. Veja bem, isso também é uma coisa que acontece, mas isso, meu amado, é fruto da relação com os pais, porque eles não põem limites. A criança que vive dentro de limites, ela percebe o amor e ela percebe o cuidado dos pais. Porque lá na frente eles darão ao jovem um sentimento de segurança. Uma menina de 17 anos tinha uma dificuldade de acreditar em Deus, que Deus a amava, porque não conseguia mais confiar nas pessoas. Um dia ela foi à casa de uma amiga e quando as duas saíram, foram passear, a mãe viu que a sua mãe lhe deu um beijo e disse: espero você de volta às 11 horas. Não se atrase, eu vou ficar esperando você.
Essa menina ficou imaginando por que sua mãe nunca parecia se importar por onde ela andava, o que ela fazia. A mãe parece que não estava nem aí. E um dia, para descobrir a verdade, ela resolveu voltar muito tarde para casa. Chegou em casa, fez barulho, ninguém perguntou, ninguém ligou, ninguém fez nada. No café da manhã, tudo normal, tomaram um café, ninguém perguntou por que chegou tarde. Ela descobriu, então, que havia uma grande indiferença, e ela se arrastou triste pela vida. Veja como é importante o limite, veja como é importante perguntar por que você chegou tão tarde, por que você, onde você esteve, com quem você esteve. Faça isso, e você irá aprender, você verá que seu filho será abençoado. Em quarto lugar, ausência de paz, ausência física, porque ele vive correndo atrás do dinheiro, porque acha que precisa aumentar o conforto da família, o conforto dos filhos. Então ele se ausenta, ele vai trabalhar. E ausentes emocionalmente, ou ausência ou indiferença. As duas andam juntas. Então, queridos, trabalhe menos, fique mais com seus filhos. Tá certo? Quinta, críticas constantes. Nada do que a criança faz o faz certo. Você sempre encontra defeitos. Você nunca fala das coisas positivas, sempre os defeitos. Isso gera sentimento de fracasso e incompetência para o futuro. Porque lá na infância ela sempre foi criticada e ela acha que ela não vai conseguir fazer nada bem. Inclusive, isso vai gerar dificuldades até em entrevistas para encontrar um trabalho. E essa atitude de crítica constante leva a um sentimento de rejeição e não de segurança, de insegurança. E ela se sente, então, esmagada por um sentimento de que os pais não a aceitam. Tá certo? A criança, então, sente essa distância dos pais. Então, cuidado com críticas. A sexta, coisas e não pessoas, os valores da família. A família corre atrás de valores. As conversas são em função do dinheiro, das coisas, perdão. A família corre atrás de coisas, não de valores. Corre atrás de dinheiro. A conversa sempre é dinheiro. Gastou demais, gastou de menos, está faltando. Vamos trabalhar mais. A vida material é o centro da família, quando deveria ser o relacionamento dos integrantes da família. A vida material se torna a coisa mais importante e mais importante que a própria criança na família. Em função disso, dão todo tipo de presentes aos seus filhos, inclusive os presentes e as coisas mais lindas que os seus amigos também têm, para que não se sintam menosprezados. Porém, a criança não espera isso. O que ela mais espera dos pais não são coisas, porque as coisas não satisfazem necessidades emocionais. Os pais se sentem, os pais fazem isso porque eles sentem culpa por não terem tempo para os filhos. Mas, amado, isso é uma opção sua. Você opta por ter tempo com o filho. A opção de trabalhar e deixar seu filho de lado é sua. Você pode reorganizar a sua família e sua agenda de maneira que você pode abraçar seu filho, estar tempo com ele e suprir e dar-lhe essa sensação de segurança. Não há compensação material para isso. Por quê? Alguém já disse, não podemos comprar as crianças com dinheiro, porque elas esperam o nosso aconchego e a nossa atenção. E esta é a nossa única maneira eficiente de influenciar os filhos e construir o seu caráter. Sabe onde está o grande problema? Vamos agora um pouquinho, rapidamente, para encerrar. Somos nós os pais inseguros, que têm medo de se dedicar aos filhos.
eles têm grande dificuldade em prover disciplina verdadeira e consistente. Mudam de um extremo para o outro, são volúveis, são instáveis, vão da permissividade ao castigo, dependendo dos seus sentimentos momentâneos. Têm dificuldade de serem firmes com os filhos, sentindo-se culpados pela firmeza, quando deveriam ser firmes realmente. Imaginando que os filhos se traumatizam? Não. Eles serão gratos amanhã. Então, meu amado, seja firme com seu filho, mantenha a segurança, fuja destas coisas. Eu vou repetir quais são as condições que criam a insegurança: conflito entre pais, mobilidade ou mudança constante, falta de disciplina adequada, ausência dos pais, críticas constantes, valorização de coisas e não das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Esta é a primeira parte da segurança. Vamos orar? Pai, ajuda agora as pessoas, aqueles que nos assistem, a serem sábios na tua presença e que possam, Senhor, ensinar e influenciar os seus filhos. Ajuda o Senhor na mudança do seu próprio comportamento, que sejam pais, ó Deus, conscientes da sua missão. Em nome de Jesus. Amém e amém.